Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar assento e sem perca de tempo, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 1. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo de número 1. Como o pastor já mencionou, gostaria apenas de enfatizar que, como é de costume nosso já há algum tempo, todo mês de setembro nós fazemos questão de reforçar a questão da campanha contra o suicídio, depressão e outras coisas mais que estão relacionadas ao que a gente chama de Setembro Amarelo. Essa é uma campanha mundial que é vinculada às vezes pela internet, pelas redes de informação, e tem um propósito para que a gente venha tratar de questões que são particulares, principalmente da área de nossas psiques, da nossa alma. E hoje, particularmente, o dia 10 é um dia que oficialmente, do ponto de vista mundial, nós combatemos o suicídio. E é pensando nessas coisas e voltado a essas informações que a gente hoje vai trazer uma palavra, não do ponto de vista clínico, porque nós sabemos que tem pessoas especializadas que estudaram, que se capacitaram e que Deus capacitou para tratar do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico dessas questões. Nós não queremos aqui substituir nenhum tratamento, nós não temos essa pretensão. Mas queremos dizer que há coisas que são impossíveis para o homem, mas são possíveis para Deus. O nosso Deus é poderoso e Ele pode curar, porque Ele é o médico dos médicos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Reis, capítulo 19, é uma passagem bastante conhecida. Os irmãos já devem ter lido, ouvido e até participado de alguma ministração. E eu queria fazer a leitura dela e em seguida fazer a leitura do Salmo 42. Então, começando por 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. No versículo 8 ele diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Agora abra comigo no livro dos Salmos, Salmo de número 42, a partir do versículo 1 também. Salmo 42, verso 1, diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente:
onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, é um texto impactante, porque a palavra de Deus nos ensina que toda força, todo socorro vem do Senhor. E isso é importante que a gente entenda, para que a gente possa ter uma caminhada duradoura na presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque Elias, os irmãos sabem, os irmãos conhecem a história de Elias. Elias foi um homem usado poderosamente por Deus para operar coisas maravilhosas. E o ministério de Elias começa com ele profetizando a seca que viria sobre a terra. E essa seca vai durar alguns anos, ele vai ter que ser levado para um determinado lugar, onde vai ser alimentado pelos corvos, depois ele vai ser alimentado por uma viúva. E a vida de Elias como profeta foi marcada por milagres, por coisas maravilhosas, mas também foi marcada por grandes lutas. Elias, desde o começo do seu ministério, ele tem que combater não uma pessoa, não um inimigo, mas vários inimigos. E até pessoas que não eram, se tornam inimigos de Elias por outras situações. Elias está combatendo um reino, e não é só um rei, mas um reino inteiro, que está agora voltado-se à idolatria, que estão abandonando o Deus vivo por algo que não é o Deus verdadeiro. E Elias está ali como boca de Deus para apontar, para denunciar o pecado e para chamar o povo ao arrependimento. E falar do castigo que o Senhor traz sobre aquele povo, não como sinal de destruição, mas um sinal de correção, para que esse povo se corrija, para que esse povo se volte ao Senhor. E eu digo que ele tinha inimigos, como a própria Jezabel, mas ele também adquire inimigos a partir do momento que ele profetiza e não há chuva. E as pessoas começam a dizer, olha, essa seca é por causa daquele cara que chegou aqui dizendo que não ia haver chuva, que amaldiçoou a nossa terra, o nosso povo. E eu imagino que a pressão psicológica que Elias vai sofrer é muito grande, porque ele está fazendo a vontade de Deus, ele está fazendo o que é certo, mas fazendo o que é certo, as pessoas ficam com raiva dele, que ficam indignadas, não se corrigem, não se convertem, pelo contrário, permanecem com o coração duro, e Elias tem que enfrentar isso. Meus irmãos, combater, qualquer combate que você se propõe a fazer, seja em qualquer área, ao longo do tempo, você vai se desgastando e aquilo ali vai ficando insuportável. Se você combate, por exemplo, do ponto de vista político, e fica nos embates, chega num momento que há um desgaste e um esgotamento que ninguém quer conseguir mais discutir sobre o assunto, porque você já está com aquilo ali saturado. Elias já está há muito tempo combatendo o pecado do povo. Elias já está há muito tempo combatendo a idolatria. E ele sofre com isso. Às vezes a gente imagina a vida de um profeta, a gente até admira a vida de um profeta como Elias, um homem usado por Deus. Mas eu acho difícil que muitas das pessoas que enaltecem a vida de um profeta como a do Elias, queira passar ou queira ter uma vida semelhante à do profeta Elias, porque é uma vida de luta, é uma vida de você ter um afastamento. Elias profetiza, está fazendo a vontade de Deus, foi Deus que mandou ele para lá, ele profetiza, e ele não pode nem ficar na cidade em que ele profetizou, ele não pode ficar nem no reino em que ele profetizou, ele tem que fugir como se ele fosse um criminoso, como se ele tivesse cometido algum crime. E ele é levado não para
para um harém, não para um lugar onde ele tivesse todo tipo de mantimento, todo conforto. Não, agora Elias, eu vou te colocar num lugar alto e sublime, tu vai ser cortejado. Nada. Ele é levado para um vale. E lá no vale ele vai ser alimentado por aves que nem têm o costume de trazer coisas boas. São corvos que vão alimentar Elias. Elias não é alimentado nem por uma pessoa, é pelo um animal irracional, uma coisa que ele acha aquilo ali admirado. A gente olha e diz que coisa poderosa. Olha, a gente olha e diz que é poderoso porque a gente está lendo. Ninguém quer viver o que Elias viveu. Ninguém está querendo ser alimentado à custa de um bico de um corvo ou de outro, bebendo água do ribeiro, porque é o que ele tem, a única fonte de água. Dali a pouco é levado para um lugar onde há uma escassez ainda maior, e lá é alimentado por uma viúva que já estava se preparando para a morte, porque já não tinha recurso suficiente nem para ela e nem para o filho, preparando o último bolo para alimentar ela e o filho que tinha, sabendo que dali a pouco não haveria mais nada para poder se alimentar. Elias é levado para ali. E Elias tem que ter a ousadia de dizer para ela que ela tem que fazer aquele bolo e dar aquele bolo primeiro para ela. Agora tu imagina chegar na casa do irmão e da irmã, hoje seria quase um crime, né? Chegar na casa do irmão e da irmã que já não tem nada, está desempregado, não tem nenhum recurso, e a irmã está preparando ali o almoço dela, só tem aquilo, e você dizer: irmã, Deus está dizendo para mim, que você tem que fazer esse almoço primeiro para mim. Esse almoço aí é meu. E depois o Senhor vai te abençoar. E a irmã tem que acreditar naquele homem que ela nunca viu, não sabe de onde é que veio, e está dizendo que foi Deus que falou com ela. Tu imagina a situação, porque qualquer pessoa que me dissesse um negócio desse, eu ia dizer: rapaz, um cara desse é muito safado, é um cara de pau, rapaz, é um explorador, ele está ali atrás é de comer as custas da viúva, rapaz. Está vendo que um homem desse não é de Deus? Porque se fosse de Deus, ele ia lá, era ajudar. Eu ia pensar isso. Mas aí aquela mulher decide acreditar que aquele dali é um homem de Deus e faz prova disso. Como diz a palavra de Deus, irmãos, nós devemos provar os espíritos para saber se é de Deus. E é provando que nós sabemos ou não se aquele espírito, aquele profeta é ou não é do Senhor. E assim conforme o que Elias havia profetizado aconteceu, e não faltou alimento, nem para a viúva, nem para o filho da viúva, e nem para Elias, durante todo aquele período. Deus honrou as palavras de Elias, Deus honrou o seu ministério, mas a luta foi grande. E dia após dia, eu fico imaginando Elias passando por aquela situação, sempre no estreito. As pessoas não querem ter contato com um homem desse, outros querem até matá-lo, porque acham que, olha, se matar talvez essa situação se resolva. Então, o ambiente em que Elias está é um ambiente hostil. Psicologicamente isso é desgastante. Ele pode ser um homem de Deus, ele pode estar firme, ele pode estar debaixo da direção do Senhor. Mas a luta, o combate é cansativo, irmãos. É sufocante, é angustiante muitas das vezes, porque Elias chega ao ponto de achar que ele está sozinho, abandonado, que não tem ninguém para lhe dar suporte, que não tem ninguém para lhe aliviar de alguma forma, trazer algum refrigério, trazer alguma palavra de consolo. E olha como isso é difícil, porque eu falo aqui para muitos dos irmãos que são até líderes de células, que estão liderando, que estão conduzindo outras pessoas. E saiba que às vezes é difícil a gente enfrentar essa liderança, porque muitas das vezes a gente tem que aconselhar, acalentar, trazer uma palavra de conforto, e você mesmo está precisando desse conforto, você mesmo está precisando dessa palavra de ânimo. Às vezes o coração está angustiado, entristecido, tomado por angústia, porque as lutas vêm, e você tem que enfrentar as suas e daqueles que estão sobre a sua tutela, sobre o seu discipulado. E isso é difícil, isso é sempre um combate muito desgastante. E Elias vai se desgastando aos poucos. E ele, mesmo sendo usado poderosamente, chega um momento que ele já não suporta mais. É o texto que nós lemos nessa tarde.
de 1 Reis 19, quando pela última vez ele recebe a ameaça de que Jezabel não vai deixar passar em branco a morte dos profetas de Baal. Ela promete, manda um mensageiro para que Elias fique sabendo que até o dia seguinte, naquele mesmo horário, que os deuses amaldiçoem ela, que façam algo pior se ela não matar Elias. É uma promessa de morte que ela está disposta a pagar. Vai levantar o exército de todos os inimigos contra Elias, mas ela quer matar Elias e está disposta a isso. E o Elias, o homem que profetizou a seca, o homem que lutou contra os profetas de Baal e matou todos os profetas de Baal à espada, agora foge com medo, cansado, desgastante ou desgastado por toda aquela luta que ele teve que enfrentar. E a palavra de Deus diz que na sua angústia, no seu ânimo ele quer dizer o quê? Na situação psicológica, emocional em que ele estava naquele momento, ele pede a morte. E ele pede a morte com um único motivo: ele se reconhece não superior aos seus antepassados. O que isso quer dizer? Elias começa o seu ministério denunciando o pecado da sua geração, denunciando que aquele povo está vivendo em idolatria, que aquele povo está abandonando o evangelho, abandonando a fé em Deus, abandonando o Deus verdadeiro, e ele começa o ministério fazendo essa denúncia, que o povo não está sendo fiel a Deus. E no momento de luta, Elias se sente acovardado, e ele percebe essa covardia dentro de si, e ele olha e diz: nesse sentido eu não sou melhor do que os meus antepassados, nesse sentido realmente eu não sou tão forte como eu imaginava que eu era, eu estou tão aquém de Deus como os meus antepassados estavam, eu não mereço viver, eu não sou melhor do que eles. E esse desânimo, essa angústia provocada por todo esse desgaste físico e emocional que Elias teve, faz com que ele fuja. E não só fuja, na fuga no deserto, ele procura um abrigo, o mínimo que tivesse por ali, qualquer coisa lhe serviria, porque quem tem um coração angustiado, qualquer gota de água já mata a sede, já sacia a nossa secura. E Elias é esse homem que está com um coração angustiado, que está amargurado pelas situações que está vivendo, ele já não suporta mais lutar, e ele está disposto a colocar fim, não só no seu ministério, ele está disposto a colocar fim em toda a luta que ele tem sofrido. Meus irmãos, os irmãos devem saber que a pessoa que cogita a ideia do suicídio, dificilmente ela entende que no suicídio ela vai encontrar algum prazer. O suicídio não é uma fonte de prazer. Quem busca o suicídio geralmente busca a fuga da dor. Está querendo se livrar de algo que está doendo, que está lhe maltratando, que lhe está angustiando, e ele já não aguenta mais e cogita essa ideia não como algo que lhe traga algum prazer, mas que lhe faça cessar a dor. Quando Elias pede a própria morte, ele não está buscando na morte o prazer, ele está querendo fugir da dor, da luta que ele está enfrentando. Ele quer que aquilo ali acabe. É como se ele dissesse: olha, minhas forças se esgotaram, eu já não suporto mais, a caminhada para mim agora chegou ao fim, eu quero ficar aqui, daqui eu só quero partir e ir para a glória, já não quero mais nada, eu não estou disposto mais a lutar, eu já cansei, eu já estou fadigado, eu não suporto mais viver em um ambiente de tensão, eu não suporto mais estar lutando contra o pecado, está me desgastando, está me sufocando, eu quero alívio. É isso que Elias quer. E provavelmente Elias ali, muito angustiado, deve ter chorado, deve ter sentido a dor muito forte e adormece.
ele não foi dormir, ele foi adormeceu. É aquela pessoa que já chorou tanto, já chorou, e ela já não tem mais força. E quando ela menos espera, ela não está dormindo, ela não foi, pegou o lençolzinho e foi lá se deitar, agora chegou a hora de dormir. Não, ela está exausta. E a exaustão leva o adormecimento. E ele dorme. Elias achava que aquilo ali talvez fosse o fim da sua jornada, da sua caminhada, já não havia mais a necessidade de continuar, ele já não tinha mais forças para isso. E talvez pensando que, olha, como as forças já foram embora, se eu talvez continuar forçando a batalha, talvez a mais tarde ou daqui a alguns dias eu vá talvez pisar na bola, fraquejar mais ainda, e talvez eu vá envergonhar o nome do Senhor. Então é melhor que acabe por aqui. É melhor, eu acho que Deus não quer mais me usar porque a covardia tomou conta do meu coração, eu já não tenho tanta força. Eu quero deixar esse ministério para outro, eu quero deixar que Deus use outras pessoas. Eu mesmo já não tenho forças para isso, mas eu acredito que Deus vai usar outros. E talvez use, talvez não, mas eu não tenho mais força para isso. Elias é esse homem que está cansado, afadigado, e já não tem forças para lutar. A Bíblia diz que Deus envia um anjo, e o anjo chega para Elias, o acorda dizendo: come e bebe. Essa é a primeira coisa que o anjo diz: come e bebe. O anjo não vai discutir a vida de Elias, o anjo não vai discutir se aquele é o fim ou não do ministério de Elias, o anjo não vai discutir nada, não vai falar nada além de come e bebe. E Elias abre os olhos e o texto diz que ele encontrou ali na cabeceira da cama que ele fez, ele encontrou ali pão e uma botija d'água. Ele come, ele bebe, mas ainda está sem forças. E o texto diz que ele volta a dormir. Ele adormece mais uma vez. A segunda vez o anjo acorda novamente, porque Elias não acorda, é o anjo que acorda ele. É por isso que é importante e é pertinente ao nosso tema que nós estamos tratando hoje, porque a pessoa com características de depressão, ela é mais focada nessas coisas, ela quer às vezes dormir para fugir das lutas, para fugir das situações, não quer ficar acordado porque acordada ela fica mais ansiosa, ela tem que enfrentar situações que ela não está disposta, e Elias está fugindo com todas as suas forças do combate. Ele quer descansar, ele quer refrigério, ele já não suporta mais. A segunda vez o anjo acorda mais uma vez Elias e diz também: come e bebe. E agora ele acrescenta: porque muito longa é a jornada, muito longo é o caminho que tu ainda tem para trilhar. Elias come, Elias bebe, e a Bíblia diz que com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe a encontrar-se com o Senhor. O que isso tem a ver com nós, irmãos? Isso tem tudo a ver com aqueles que estão, assim como Elias, desgastados pela caminhada, angustiados, tristes, achando que não foram chamados para servir ao Senhor, que não confiam e não acreditam que o seu ministério foi dado por Deus. Eu estou falando para pessoas que se desviaram, que se afastaram, ou que estão pensando em entregar, porque não suportam mais as lutas, os combates. Eu quero lhe dizer, assim como o anjo disse ao Elias, que hoje você foi trazido para cá, para ser alimentado, para que o Senhor saciasse a tua sede, renovasse as tuas forças, porque ainda é muito longa a jornada que o Senhor tem contigo. Se você chegou achando que era o final do ministério, o Senhor está dizendo que é só o começo.
Ah, mas eu não tenho força. Por isso que Ele te trouxe aqui, para que você entenda que a tua força já tem esgotado, já acabou. Mas é a partir de agora que a força do Senhor que vai te fortalecer, vai te erguer e te fazer vencer e chegar ao dia da vitória. Elias queria a morte, mas o Senhor recompensou Elias, o transladando, levando para si. Ele disse: Elias, tu está pensando em morrer? Tu não vai morrer, tu vai vir para a glória. Eu vou te levar para perto de mim. Ninguém vai tirar a tua vida, porque tu é meu. Eu coloquei sobre ti o meu selo. É isso que o Senhor está dizendo para você. Você não nasceu para ser arrebatado por acaso, por obra do inimigo. Você é propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor colocou sobre ti o selo do Espírito Santo, o penhor da nossa salvação, a garantia de que Ele vai voltar e resgatar cada um de nós para a sua presença. Ei, meu irmão, tu está pensando em desistir, está fraco, está cansado. Eu quero te dizer que o Senhor vai te renovar nessa noite, para que você continue a jornada que Ele tem preparado para ti. Ainda falta muita coisa. Deus ainda tem muito a fazer. E o que isso tem a ver com Salmo 42? Olha só como começa. Salmo 42 começa falando de um animal, o cervo. E ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O cervo é um animal, de certa forma, até um pouco frágil. Tem muitos inimigos na natureza e muitas vezes ele tem que fugir, é a única escapatória. Ele não é um animal de enfrentamento, então ele não é o caçador, ele é a presa. E muitas vezes ele tem que fugir para poder garantir a sobrevivência. E ele foge para um lado, foge para o outro e vai se desviando daqui, dali, das coisas que vêm lhe perseguindo, e ele vai tentando procurar um lugar para se proteger. E os animais ferozes que buscam devorá-lo ficam insistentemente procurando, e ele correndo para lá e para cá. Isso gera o desgaste, o cansaço, a fadiga. E quando ele vê uma fonte de águas, aonde não há inimigos por perto, ele começa a bramir. É o som peculiar que aquele animal faz. É como se ele fosse um ser humano, ele estivesse dizendo: graças a Deus encontrei um lugar de refrigério. Graças a Deus encontrei um lugar para saciar minha sede, porque eu já não aguentava mais. Já não aguentava correr mais para um lado, para o outro. Já estou sufocado, cansado, fadigado. Já não suporto mais andar para lá e para cá. Eu precisava de uma fonte, e aqui eu encontrei essa fonte. Isso tem tudo a ver com Elias e tem tudo a ver conosco, porque o Senhor é a nossa fonte, meus irmãos. É a fonte que sacia a nossa sede e refrigera a nossa alma. A nossa alma cansada, fadigada pelo pecado, pela luta contra o pecado, porque eu sei que tem pessoas todos os dias que estão lutando contra o pecado, estão lutando contra a vontade de voltar para o vício, seja da droga, seja da pornografia, seja do jogo, seja de qualquer outra coisa, e todo dia você está lá lutando, e às vezes isso cansa, fadiga, e você já não está suportando. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor é essa água que refrigera e sacia a nossa sede. Se você está cansado, a palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Esse foi o lugar que o Senhor trouxe você para poder te refrigerar, para trazer um conforto, um alívio. Se o dia foi cansativo, se a semana foi desgastante, se o inimigo queria te derrubar, o Senhor te trouxe aqui como um lugar seguro para te proteger e trazer sobre ti o refrigério da tua alma. No versículo 2 ele diz, o salmista: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O salmista ele já não está também suportando a distância em relação ao Senhor. A minha alma tem sede de Deus, é isso que ele diz.
Veja que o salmista ele não coloca aqui que ele tenha sede de coisas, ele não tem sede de riqueza, ele não tem sede de bens materiais, ele não tem sede de fama, ele não tem sede de sucesso, ele não tem sede sexual, ele não tem sede nos prazeres mundando, ele tem sede de Deus. É isso que ele precisa, é isso que ele reconhece como a única forma de saciar a secura da sua alma. O que o salmista está nos ensinando é algo importante, irmãos, que eu já expressei aqui em outras vezes, dizendo que quem busca o prazer ou saciar a sua sede nas coisas que o mundo oferece, jamais será saciado. Porque quem tem a renda, quem tem o recurso, como diz a palavra, o rico nunca se farta da renda. Ele sempre quer acumular mais, ele sempre quer acumular mais. Por quê? Porque é uma cisterna que não mata a sede. É uma água que não sacia a secura da alma. Você tem que ficar bebendo, bebendo, bebendo. E quanto mais você bebe, mais sede você tem. E isso nunca basta. O salmista reconheceu que todas essas coisas, elas são insaciáveis. Não dá para você matar a sede. Sempre você vai querer mais. E ele reconhece: a minha alma não tem sede dessas coisas, porque todas essas coisas são passageiras. Como o autor de Eclesiastes deixa bem claro, dizendo que tudo não passa de vapor. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é supérfluo, é coisa que se vai. Como diz a palavra também, Tiago renova essa informação dizendo que a riqueza é como a flor do campo, que hoje existe, mas aí vem um calor mais forte e ela se desfaz. Tudo isso passa, tudo isso se acaba. E o que é que permanece? A palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ela permanece porque o Deus da palavra é de eternidade em eternidade. Ele não se acaba, ele não tem fim, é o mesmo ontem, hoje e o eternamente o será. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus não muda. Quem muda somos nós. Se a sua vida está sedenta de Deus, eu quero lhe dizer que Deus ainda continua sendo a fonte que jorra para a vida. Se você está sedento, não é a fonte que secou, é você que perdeu a sede de Deus. E você precisa renovar a sua sede, você precisa se saciar mais uma vez. O que é que tem te dado mais prazer? Será que são as coisas do mundo? Será que são as coisas que o mundo oferece? Meu irmão, se nós estamos tentando buscar prazer em qualquer coisa que o mundo possa oferecer, nós perdemos o foco. Nada pode saciar a nossa sede, só Deus pode ser a fonte que sacia a nossa sede. É só nele que nós vamos encontrar refrigério. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A preocupação do salmista é se apresentar diante de Deus, é estar em comunhão com o Senhor. E eu lhe pergunto, você tem essa sede? Você tem esse desejo de se encontrar com Deus? Ou você acha melhor ficar por aqui? Porque tem pessoas que até dizem que querem ir para a glória, mas parece que as coisas do mundo oferecem um brilho que às vezes ofusca a glória de Deus. Você fica mais encantado com o que o mundo pode oferecer do que aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis. Meus irmãos, isso é um problema trágico que nós temos que enfrentar. Nada pode ofuscar a glória de Deus. Nós podemos ser enganados momentaneamente. Eu não sei se você já viu, às vezes tem aquelas propagandas, e outra vez eu já tinha visto uns vídeos mostrando como é que as propagandas são feitas. Por exemplo, propaganda de comida. Aí coloca aquele hambúrguer, muito bem parecido, uma estrutura maravilhosa, um negócio bem feito, suculento. E nada daquilo às vezes é real. É um pedaço de borracha, um pedaço de plástico por cima. Foi tudo inventado só para poder chamar a atenção. A proposta é essa,
Não é para você comer aquele negócio, aquilo ali é só para fazer a propaganda. E você fica iludido pela propaganda. A propaganda lhe chama a atenção. E você vai lá, chega lá na hamburgueria, compra um hambúrguer. Quando chega, o negócio vem enrolado num papel velho, mais amassado do que dinheiro de bebo. Você olha para aquele negócio, cadê o hambúrguer da propaganda? Aquele bem grandão, bonito e tudo, o negócio vem amassado. Digo, será que sentaram em cima? Será que foi na entrega? O que foi que aconteceu, meu Deus? Aconteceu alguma coisa. Por que aconteceu isso? Ora, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia. Assim como o inimigo, ele também tem as suas estratégias. Qual é a estratégia dele? Colocar coisas que aparentemente são apetitosas, são atraentes, são coisas que são aparentemente convidativas e que podem enganar o coração do homem. É por isso que o provérbio diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Porque ele pode se enganar, achando que está atrás de uma coisa boa e aquilo ali não existe, não é verdadeiro, não é real, é tudo fachada, é tudo mentira. É só para te pegar, é uma armadilha que o inimigo preparou. Eu quero lhe dizer que você não deve trocar o pão da vida por qualquer hambúrguer que o inimigo esteja oferecendo. O pão da vida é o pão que alimenta, que sacia a nossa fome, que nos fortalece, que nos mantém de pé. Tudo aquilo que o inimigo oferece é só fantasia. É um prazer momentâneo que não te traz nenhum sustento, que não fortalece a tua alma. No versículo 3, o salmista mostra o grau de angústia em que ele está vivendo, quando ele diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde é que está o teu Deus? Por que isso machuca o salmista? Por que isso ofende o salmista? A resposta está no versículo 4, ele diz: quando me lembro disto o quê? Dentro de mim, disto que eles estão me cobrando, dentro de mim, derrama a minha alma. Quando eu me lembro dessas palavras, eu derramo a minha alma. Por quê? Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. O salmista está dizendo: eu ia para os cultos, eu participava da igreja, eu estava com os irmãos, eu cantava o louvor, eu adorava a Deus, eu pulava quando a irmã dizia para a direita, eu ia para a direita, para a esquerda, eu ia para a esquerda, pular, eu pulava, fazia tudo isso. Eu fico achando engraçado, pastor César, você é um homem engraçado. O homem completou 50 e poucos anos, poucos dias desse, aí ele disse que vai dar um pulo daqui. Aí ele disse: vou dar um pulo mortal, e eu acredito, porque um pulo dele daqui para ali é mortal. É daqui para o cemitério novo. Se ele pula, meu amigo, nessa idade, com esse joelho, é mortal. Eu nem duvido. Eu acredito firmemente que ele não está negando, nem mentindo. Porque realmente, meu Deus do céu, eu acho, é um homem de fé. É um homem de fé, rapaz. Se ele fosse Pedro naquela passagem, quando Jesus diz: vem Pedro ter comigo, ele saia bolando, fazendo estrelinha. É um homem de fé, um homem desse. Agora veja só, meu irmão. Esse irmão, ele está dizendo: olha, como é que pode? Eu estava junto com os irmãos, eu me alegrava com os irmãos, eu cantava com eles, eu me alegrava, estava tudo indo bem, estava tudo na paz. De repente começou as coisas a acontecerem na minha vida. De repente começou a dar errado. De repente o comércio começou a fracassar. De repente as lutas começaram a se acumular, as dívidas, o meu nome foi para o SPC, para o Serasa, comecei a me endividar, os amigos foram se afastando, as coisas foram acontecendo sempre pelo lado negativo, eu fui perdendo os clientes, o que eu ganhava antes já não ganho mais, aí foi chegando doença em cima de doença, aí o menino agora já está envolvido com as coisas erradas, a família já está desestruturada, o casamento já está para acabar, e o pessoal perguntando: cadê teu Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que tu pregava? Cadê o Deus que tu cultuava no domingo? Cadê aquela alegria? Cadê a festeja? Cadê a animação?
E aquilo ali machuca o salmista. O pessoal está zombando dele e ele está perguntando: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar ouvindo esse desaforo? Até quando o pessoal vai ficar escarnecendo de mim? Senhor, o Senhor não vai mostrar a tua vitória? O Senhor não vai me mostrar o teu resplendor? Até quando, Senhor? E o salmista tem algo parecido com Elias. Elias e o salmista não estão dispostos a abrir mão da sua salvação. Eles não estão dispostos a abrir mão de Deus. Elias não pediu para se desviar, ele pediu a morte, porque ele não aguentava mais viver do jeito que ele estava, mas ele não cogitava nem a ideia de dizer: olha, eu não quero mais servir ao Senhor. Não, ele disse: eu quero é a morte, porque é o último ato que eu quero que aconteça na minha vida, porque largar o Senhor de maneira alguma, eu prefiro morrer do que me desviar. E o salmista está dizendo: mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo todas essas lutas, eu prefiro morrer do que a me afastar do meu Senhor. Meus irmãos, só quem já passou por isso sabe o quanto isso incomoda. Mas o salmista tem um desfecho maravilhoso. No versículo 5, ele se questiona: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? É uma pergunta sincera. Eu acredito que qualquer crente sincero, fiel a Deus, temente ao Senhor, pode passar por um momento de dúvida, pode passar por um momento de fraqueza espiritual, onde você questiona o seu ministério, onde você questiona o seu chamado, onde você questiona a sua fé, onde você questiona se você realmente está ali para servir a Deus, se você é forte o suficiente para aguentar a jornada até a glória. Eu acredito que isso possa acontecer. E como salmista você se pergunta: por que é que a minha alma está tão abatida? Por que a minha alma está tão aflita? Por que ela está se perturbando tanto dentro de mim? Por que eu estou tão angustiado? Por que eu estou sofrendo tanto? E o Senhor consola essa alma abatida, e Ele lembra que o socorro dele vem do Senhor. E Ele diz para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O que Ele está dizendo é: aguenta mais um pouco, fica firme, não desanima, não se entrega, não desiste, não se desespera, espera em Deus, espera, porque isso vai passar. A palavra de Deus diz que a nossa leve, momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. A luta pode ser grande, mas maior é a vitória que o Senhor tem preparado para o seu povo. Mas não é para qualquer um. A Bíblia diz que o Senhor tem preparado a vitória para aqueles que forem fiéis até o fim. Aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da glória. Deus tem preparado uma vitória poderosa para a tua vida, mas essa vitória você só alcança se você permanece fiel. Irmão Carlos, mas às vezes eu estou sem força para continuar a caminhada. Eu sei, às vezes dá o cansaço, às vezes você se fatiga, mas a saída não é retroceder, a saída não é voltar atrás. A palavra de Deus diz que nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que caminham pela fé, e pela fé nós vamos caminhando, e a caminhada do justo é como a vereda da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Agora pode estar tudo em trevas, mas continua a caminhada, continua o teu caminho diante de Deus, e daqui a pouco tu vai ver que o sol começa a brilhar, a luz começa a invadir, e a glória de Deus vai se revelando à tua vida. Para finalizar, irmãos,
eu quero apenas trazer aqui uma história de um autor russo, chamado Tolstói. E ele tem um livro onde ele reúne algumas coisas que ele passou. Esse livro se chama As Confissões, ou Uma Confissão, em que Tolstói fala da crise de fé que ele teve e da situação que ele passou. E ele encontra uma história dentro da tradição russa que ilustra como ele estava se sentindo. Tolstói estava passando por um quadro semelhante a um quadro de depressão. E ele já cogitava a ideia até de suicídio. E ele decidiu contar a seguinte história, que diz assim: existe um conto oriental, repetido desde muito tempo, sobre um viajante que foi atacado por um animal feroz na estepe. A estepe é uma planície. Para salvar-se da fera, o viajante pula dentro de um poço seco, mas avista no fundo um dragão de goela escancarada para devorá-lo. O infeliz não se atreve a subir para não ser destroçado pelo animal feroz, não se atreve a descer ao fundo do poço para ser devorado pelo dragão e se agarra aos ramos de um arbusto silvestre que cresceu na fissura da parede do poço e se pendura ali. As mãos vão perdendo a força e ele se sente que terá de se render à morte, que o espera de ambos os lados. No entanto, continua a se segurar, e enquanto se segura, olha para o lado e vê dois ratos, um preto e um branco, que se movem com indiferença em volta do galho em que ele está se segurando e roem o galho. Ali, a pouco, ou dali a pouco, o galho vai ceder e se romper sozinho, e ele vai cair na goela do dragão. O viajante vê isso e sabe que isso será inevitavelmente destruído, mas, por enquanto, se mantém pendurado, procurando em volta a achar nas folhas do arbusto uma gota de mel a alcançar com a língua e lambe. É assim que me agarro nos galhos da vida, sabendo que me espera inevitavelmente o dragão da morte, pronto para me estraçalhar, e não consigo entender para que vim parar neste tormento. E também eu experimento sugar esse mel que antes me consolava, mas esse mel já não me alegra, e o rato branco e o rato preto, que são os dias e a noite, roem o galho no qual eu me seguro. Porque vejo com clareza o dragão, o mel não me traz doçura. Vejo só uma coisa: o dragão inevitável e os ratos. E não consigo desviar meus olhos. E isso não é uma lenda, isso é a verdade inquestionável e entendida por todos. O que esse conto que o Tolstói ele fala tem a ver com o assunto que nós estávamos tratando agora? Tolstói está descrevendo a vida de uma pessoa que vive em um estado de depressão, que já não tem mais alegria de viver, que aquilo que lhe trazia alegria, que lhe trazia doçura, já não lhe traz mais, e ele também não tem força suficiente para também tirar a sua própria vida, mas também não está disposto a enfrentar as lutas que lhe esperam fora do poço. Então ele está num dilema: se ele vai para fora, para a campina, para a planície, ele tem as feras do campo para enfrentar. Se ele se joga, tem o dragão no fundo do poço. Então ele decide não fazer nada e espera que dia após dia os ratos vão consumindo a única coisa em que ele tem se agarrado, esperando dali a pouco que a morte chegue e ele não tenha mais o que fazer. É uma pessoa que está sem sentido para a vida. É uma pessoa que não está mais disposta a continuar a jornada. Eu quero lhe dizer, se você está se sentindo assim, se você chegou triste, amargurado, depressivo, se você tem passado por situações que têm desanimado, angustiado a sua alma, eu quero lhe dizer que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que o Senhor é o castelo forte que nos fortalece,
que nos dá abrigo, que nos dá segurança, que o Senhor é a fonte que sacia a nossa sede, que o Senhor é o nosso socorro. Quando nós não vemos mais saída, nós olhamos e dizemos como salmista: olho para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refrigério, Ele é o pão da vida, Ele é o fortalecedor da nossa alma, Ele é o Deus que refrigera, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que fortalece, é o Deus que enche o nosso coração de alegria. Ele é a fonte da nossa alegria. Se você tem sofrido e entristecido com o mundo, eu quero lhe dizer que no Senhor há fartura de alegria. Fique de pé. Quantos irmãos vão louvar? Eu quero que você aproveite esse momento para você fazer uma reflexão. E se pergunte: como é que você está hoje? Como é que você está espiritualmente? Você está disposto, firme, forte para a caminhada? Ou você está se sentindo fraco, desgastado, sem energia, pensando em entregar os pontos, em desistir? Se você está assim, o Senhor te trouxe aqui com um motivo: para renovar as tuas forças, para te alimentar com a palavra e saciar a tua sede com o seu Espírito, que desce sobre a tua vida como uma chuva, a chuva seródia, a chuva temporã, para alimentar, para saciar e encharcar essa terra que estava seca, para que você possa continuar a jornada que o Senhor tem colocado para ti. Esse não é o fim, esse é só o começo. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Que te perturbas a minha, que te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. O que está batida a minha, o que se perturba dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Se a sua alma está abatida, não desista, não desanime, espere, mas não espere nos homens, não espere na política, não espere um governo humano que possa resolver os teus problemas. Espere em Deus, porque é do alto que virá o socorro. A promessa que vem de cima, vem de alto, vem do trono de Deus. E eu te pergunto, como é que você está? Você está que nem Elias, pensando em desistir, está cansado, quer renovar as suas forças? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está há muito tempo distante da casa de Deus, você que não sente mais a presença do Senhor, você que não tem mais sede de Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para que a gente possa orar pela sua vida. Eu quero te dar essa oportunidade de você renovar as suas forças, se fortalecer mais uma vez, porque o teu ministério não acabou, a tua chamada não acabou, é só o começo. Você precisa renovar suas forças, você precisa restaurar a tua vida para a caminhada que o Senhor tem. Aqui tem a primeira vida, ali vem a segunda vida para Jesus. Aplauda bem forte o Senhor. Aqui tem mais uma vida para Jesus. Aplauda mais forte o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
tem mais 2 vidas. Eu quero abrir também a oportunidade e perguntar a você que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não fez o compromisso, que não assumiu a responsabilidade. Irmão Carlos, a responsabilidade é grande, é verdade. Irmão Carlos, a renúncia também é muito grande, é verdade. Irmão Carlos, eu não sei se eu estou preparado para assumir uma responsabilidade desse tamanho. Eu acho que eu não tenho forças para servir a Deus. Eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de me desviar, de começar e não conseguir concluir. Deixa eu te dizer uma coisa: a força que vai garantir a tua salvação não vem de ti, vem do Senhor. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te sustenta pela sua destra fiel. Se hoje eu estou aqui, não é pelas minhas forças, não é pelo meu conhecimento, é pela misericórdia do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso eu tenho a clara certeza e a firmeza em te assegurar que você não vai fracassar, porque o Deus que garante a vitória é o Deus que te mantém de pé. Então, se você quer aceitar a Jesus, essa é a oportunidade. Se você quer aceitar Jesus, venha também aqui à frente, para que você faça a sua confissão pública e que a partir de hoje você se comprometa a assumir a responsabilidade de servir a Deus, sabendo de uma coisa, que mesmo na luta, mesmo na tristeza, mesmo no desânimo, mesmo na pobreza, mesmo na falta de todos e de tudo, o Senhor não te abandona. Ele estará contigo em todos os momentos. Se você quer aceitar Jesus, se alguém nessa noite que ainda não fez essa confissão, se ainda não aceitou a Cristo, eu quero abrir a oportunidade para que você venha aqui à frente. Se não houver, a gente vai orar por essas almas. A gente vai orar por esses irmãos que estão aqui, se reconciliando, se aproximando mais uma vez do Senhor. Não deixe que a terra fique seca, meu irmão. Deixe que o Espírito te encharque. Deixe que o Espírito venha inundar a tua alma de alegria. Que o Senhor venha afastar todo desânimo, toda tristeza, toda angústia. Que o Senhor venha derramar sobre a tua vida a chuva da sua graça e te renovar mais uma vez para a caminhada. Nós temos aqui algumas vidas